Nesse primeiro ano do novo mandato de Trump, os Estados Unidos passaram por uma mudança radical na política ambiental. E olha, não foram poucas as decisões que levaram a essa mudança toda. Saída do Acordo de Paris, o estímulo aos combustíveis fósseis, cortes em ciência climática. Tudo isso traz consequências não apenas ambientais, mas também econômicas. Para a gente entender essa virada dos Estados Unidos e o impacto global, hoje no nosso quadro CNN Terra, o analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes, vai trazer esse balanço. Acho que a gente pode fazer um balanço deste um ano de Donald Trump na área ambiental. Como é que essa mudança toda na política ambiental, mudança claramente promovida por Donald Trump de maneira nunca vista antes nos Estados Unidos, um país que a gente sabe tem muitos interesses, mas Trump parece que eleva isso para milionésima potência. Qual o impacto de tudo isso, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Veja, ele retirou os Estados Unidos de um protagonismo que os Estados Unidos poderia ocupar na área ambiental e vinha ocupando de certa maneira, porque ele tinha normas ambientais muito rígidas, por exemplo, em relação à poluição dos automóveis, né, o Clean Act Air, que foi promulgado a primeira vez pelo Richard Nixon, republicano, na década de 70. Olha. E ele fez uma revisão disso. Isso é muito emblemático porque ele abrandou as normas de poluição que estavam sendo seguidas pelas montadoras americanas. Então, elas começam a ficar muito defasadas em relação às suas congêneres europeias, por exemplo, né? Então, elas acabam perdendo competitividade em outros mercados. Ele incentivou muito os combustíveis fósseis, o que, inclusive, causa um certo dissabor nas petrolíferas americanas, porque os Estados Unidos estão batendo um recorde de produção esse ano. Isso abaixa muito a cotação do petróleo e isso reduz a capacidade de investimento dessas empresas, né? Uma cotação muito baixa não é bom para essas empresas e também para aquelas que exploram o fracking, né? O chamado gás de xisto, óleo de xisto, né? Porque eles precisam de uma cotação mais elevada, porque os custos operacionais eles são bastante elevados. Ele também praticamente desmantelou os programas de energia renovável que vinham sendo desenvolvidos já há muitos anos pelo governo americano. Então, ele retrocedeu muito em vários aspectos, esse talvez seja alguns dos principais. E a gente vê o resultado prático desses recuos, a gente viu isso em novembro na nossa COP, em Belém, como aumentou e muito a resistência de outros países a medidas que fariam bem ao planeta, fariam bem à nossa vida. Até que ponto isso continua nos próximos 3 anos de Trump frente ao governo americano? Até que ponto esse quadro pode se agravar, professor? Veja, o que ele fez foi um contra-exemplo, porque ao abrandar normas ambientais ou retirar os Estados Unidos desses fóruns ambientais, ele acaba servindo de motivação para outros países que tensionavam fazer a mesma coisa, mas na prática não tinham coragem de admitir isso publicamente. Mas aí tem um preço, porque ele abre espaço para que a China desenvolva tecnologias, ocupe o protagonismo no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a transição energética, como é o caso dos carros elétricos, painéis solares, instalações eólicas. Esse espaço vem sendo ocupado internacionalmente pela China, porque os Estados Unidos abdicou de uma participação mais efetiva nessa área. Mesmo sabendo que os governadores de alguns estados, especialmente democratas, podem ir ainda na contramão de Trump e continuar com as suas políticas ambientais, mesmo sabendo que as empresas americanas podem continuar com o esforço ambiental, sem o apoio do governo dos Estados Unidos, a gente sabe como essa luta pode ser difícil. Então, os estados eles tinham a possibilidade de adotar normas próprias que fossem mais rígidas do que, normas ambientais, mais rígidas do que as normas federais. Isso no ano passado foi retirado, está sendo contestado na justiça, essa possibilidade de estados como a Califórnia adotarem normas mais rígidas, até para possibilitar que a indústria automobilística abrandasse os seus controles ambientais, né? Então, ele tem feito realmente uma política de desmonte das questões ambientais nos Estados Unidos com repercussões internacionais.
Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, nessa terça-feira, excepcionalmente, no nosso quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.